Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e vamos para a segunda parte da expansão territorial da América Portuguesa. Tá? Na primeira parte, nós falamos sobre as entradas e sobre a prática da pecuária, né, e da exploração das drogas do sertão na região norte. Tá bom? Hoje nós vamos falar da presença dos bandeirantes, das bandeiras, né, como eles concorreram para a expansão do território da América Portuguesa. Tá? Enquanto as entradas eram expedições de caráter militar organizadas pela coroa, a gente vai ver que as bandeiras são expedições militares de caráter particular, ou seja, os indivíduos armavam, né, organizavam uma bandeira e, a partir dali, cobravam pelos seus serviços de diversas formas que a gente vai ver, tá bom? O principal núcleo de radiação vai ser, então, Colônia, né, então Capitania de São Vicente, né, em especial para a cidade de São Paulo, tá, já um pouco afastada do litoral. Tá? Enquanto São Vicente fica no litoral, a cidade de São Vicente, a cidade de São Paulo já fica um pouco mais para o interior. E é a partir dali que esses bandeirantes irão desempenhar as suas funções. Tá? Quando a gente fala de Capitania de São Vicente, pessoal, do ponto de vista econômico, também é uma região periférica. A cana-de-açúcar não vingou ali, a produção foi baixíssima e de uma qualidade não muito boa. Para além disso, a distância também não facilitava o comércio. Tá? Então, será uma região que, durante muito tempo, né, para ser mais exato, até a chegada do café no século XIX, será uma região pobre e periférica. Tá? Então, a gente vai ver que também será uma região em que há um menor grau de fiscalização por parte da coroa portuguesa. Aqui a gente vê uma escultura, né, que está em São Paulo, perto do Parque do Ibirapuera. Né? Em São Paulo, muitas vezes, ela é chamada de empurra-empurra. E como é que é essa estátua? O que ela está dizendo, pessoal? Na frente, a gente vê um bandeirante e atrás índios. Né? Então, é uma construção muito polêmica, né? De quando em quando é vítima de vandalismo, justamente porque muitos dos seus críticos diriam que é uma homenagem não aos bandeirantes, né? Mas uma forma de homenagear uma atividade escravocrata, né? Porque aqueles índios ali atrás, eles são escravos. Então, parte da memória paulista, né, cria essa aura de heroísmo em relação aos bandeirantes, que é criticada por muitos historiadores, tá bom? A gente vê basicamente, pessoal, que essa atividade, né, bandeirante, ela se dá em 3 grandes ciclos, tá bom, pessoal? Se desenvolvem inicialmente no século XVII, tá bom? Mas eles não desaparecem, eles não são consecutivos no sentido de acabar um, termina o outro, tá bom? Em muitos momentos eles se confundem, tá? Então, o ciclo do apresamento indígena, tá bom? Na primeira metade do século XVII, está muito ligado ao próprio contexto da época. É um período em que os holandeses estão dominando o Nordeste, tá? E parte de Angola. Então, o fornecimento de escravos que saíam da África e vinham para o Brasil não estava funcionando da mesma forma que antes. Então, estava chegando menos escravos. É nesse vácuo que esses bandeirantes irão atuar, fornecendo mão de obra, né, indígena para os cultivadores, né, para os senhores de engenho do Nordeste, principalmente, tá bom? E onde esses bandeirantes irão buscar essa mão de obra? Nas missões jesuíticas, né, da região do Guairá, né, que hoje basicamente é o noroeste do estado do Paraná. Então, o primeiro grande ataque vai destruir essa experiência missioneira na região, tá bom? Segundo relatos da época, que não são confiáveis, porque a gente não tem uma demografia exata, mas de acordo com relatos da época, algo em torno de 30 mil indígenas teriam sido escravizados, e outros 10, 12, 15 mil teriam fugido para a região do TAP, a região que hoje é a fronteira entre Rio Grande do Sul e parte do Paraguai e Uruguai, tá bom? Ainda que não tivessem sido 30 mil os escravizados, certamente o número atingiu alguns milhares, tá bom?
e isso vai fazer com que a experiência missioneira se desloque, né, do Guairá para a região do TAP, né, mais ao sul, mas esses bandeirantes continuaram assediando e foram até a região também com o objetivo de escravizar esses indígenas. E o que esses indígenas tinham de tão importante? Eles já eram indígenas acostumados ao trabalho organizado no sentido do trabalho agrícola, da pecuária, tá bom? Então, teoricamente, são, abre aspas, trabalhadores pagados para o serviço do engenho, tá bom? A gente vai ver que isso desperta muita crítica por parte dos jesuítas, né, que tentam, de alguma forma, acessar o seu contato, seja com a coroa de Espanha, seja com a coroa de Portugal. Entretanto, a gente vai ver que a escravidão indígena ela é uma constante durante todo o período colonial na região de São Paulo e do seu entorno, tá bom? Em uns momentos mais, em outros momentos menos. Para além do ciclo do apresamento indígena, há também o ciclo do sertanismo de contrato, tá bom? Em geral, prestando serviços para a captura ou de escravos, né, fugidos, ou para a destruição de quilombos e combate indígenas. Também estamos falando, pessoal, da primeira metade do século XVII. Nesse momento, a escravidão, principalmente no estado do Brasil, né, o Nordeste holandês é outros 500, mas no estado do Brasil, as fugas elas são constantes. E a formação de um quilombo gigantesco, né, o quilombo de Palmares, servirá de alerta para a coroa portuguesa. Uma forma muito simples. É a esperança viva da possibilidade da resistência da escravidão. Então, o Boris Fausto falava muito que o que dificultava, um dos fatores que dificultava, por exemplo, a fuga dos escravos era justamente a possibilidade deles não conhecerem, não conseguirem sobreviver para além da fazenda, né? Posto que eles não conheciam o território e não formavam entre si, muitas vezes, uma rede de proteção mútua. É claro que os quilombos, ao longo de todo o período que vigorou a escravidão no Brasil, existiram às centenas, né, espalhados por todo o Brasil, mas a realidade da vida do quilombo era muito complicada, tá bom? Nesse momento aqui, início do século XVII, nós estamos falando de poucas décadas da escravidão no Brasil. Então, não havia ainda assentado, digamos assim, modelo escravocrata, tá bom? No sentido de que ele ainda sofria com muitas resistências. Então, destruir o quilombo, principalmente Palmares, né, era um simbolismo por parte da coroa, no sentido de querer mostrar que ela era mais forte do que os escravos, tá bom? Nesse caso específico, conseguiu destruir o quilombo dos Palmares também, mas esses bandeirantes, eles também irão atuar no que diz respeito ao combate dos indígenas, né? Atuando na própria fronteira de expansão do colonialismo português, tá? Por fim, a gente vai ver que o ciclo da mineração ele se encerra no século XVII, não se encerra, mas assim, no final do século XVII ele atinge o seu objetivo, que é encontrar ouro na região que hoje, né, Minas Gerais. E ainda no século XVIII a gente vai ver que a expansão da produção aurífera, né, ainda mais para o interior do Brasil, parte do que hoje é Goiás, Mato Grosso, tá bom? Aqui a gente vai ver um quadro comparativo da ocupação, né? Do século XVI, timidamente ocupamos o litoral, tá bom? E a gente vai ver que a partir do século XVII, século XVIII, a gente avança muito mais para o interior, né? A gente vê aqui o destaque da pecuária, né? Que ela, de forma um pouco mais intensa, ela vigora ali no entorno de Salvador. Depois, no século XVII, vai se espalhando para o Nordeste, né, do interior da região Nordeste, parte do Sul, e no século XVIII ela já está espalhada pelo que hoje é a região Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá bom? E pouco também na região Norte, lá na região de Boa Vista, tá? As drogas do sertão serão responsáveis pela infiltração portuguesa na bacia do Rio Amazonas, tá bom? E a mineração na região que hoje é Minas Gerais, né, parte também de Mato Grosso do Sul e Goiás, tá bom? Com isso, pessoal, terminamos a nossa aula sobre expansão do período colonial, tá?